Olá, muito boa tarde. Hoje um dia super especial, aniversário do Roberto Carlos, claro, e a estreia do nosso programa, sobretudo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nessa tarde especial de aniversário do Rei e de estreia de programa aqui no Aqui Notícias. É isso aí. Hoje a gente vai começar com chave de ouro, né, Alessandra? A gente vai ter aí o primeiro autor, né, da biografia do Roberto Carlos, que é o JB Medeiros, vai estar conversando aqui com a gente. Tem ainda uma extensa programação aí a respeito realmente aí do rei, é isso, né? Isso mesmo, nós vamos receber também Luan Volpato, que é sobrinho da dona Gercy Volpato, considerada a primeira fã de Roberto Carlos e a quem JB Medeiros dedicou o livro dele, recém-lançado, Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha. E também a gente vai receber o diretor aqui do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, que vai lançar oficialmente hoje um projeto cultural em comemoração aos 80 anos de Roberto Carlos. Aqui o projeto Cultural Cachoeiro. Bom demais. Vamos começar, então, a nossa resenha aqui, o nosso bate-papo. Queria cumprimentar aí o JB e agradecer pela participação. Que dia especial, né, JB? Muito especial, né? Tanto pelo simbólico, né? Que o Roberto Carlos é uma tradução da alma brasileira, né? É um cara que alcança tanta gente diversa, né? Humildes, pessoas mais sofisticadas, ricos, pobres, estrangeiros, argentinos, colombianos, norte-americanos que gostam dele. Então, o Roberto é uma ponte, né, entre mundos. Então, eu acho que celebrar o aniversário dele tem um peso simbólico importante para a gente. É verdade. E para a gente começar a história aqui, você cobriu durante muito tempo aí a trajetória do Roberto Carlos e, mesmo sabendo, né, que ele pediu o banimento da biografia dele em 2007, você foi lá e escreveu uma, né? Foi lá com a cara e a coragem. Eu queria saber como que foi esse processo de pesquisa, porque até porque é muita história, né, JB? Para compilar isso tudo não deve ter sido fácil. O que acontece? O Roberto, apesar dessa interdição dele sobre a obra, né, sobre o estudo da obra dele, isso aí é antigo, mas, de certa forma, não impediu a visibilidade. A vida pública dele é muito conhecida, né? Ele dá entrevistas, eu mesmo devo ter participado de umas 30 ao longo da minha carreira de repórter, né? E ele também foi muito escrutinado, muito examinado pela academia, doutorado. Então, o que eu fiz na minha biografia foi organizar um pouco essa reflexão sobre o Roberto, de forma a dar uma visão, não só para fãs, que os fãs conhecem bastante da trajetória dele, mas para outras pessoas que não entendem como é que ele tem essa longevidade, essa ascendência sobre diversos movimentos culturais no Brasil. Ele influenciou a Tropicália, ele influenciou a música brega brasileira, ele influenciou os sertanejos, ele influenciou o funk melody, ele influenciou todo mundo. Então, é importante para a gente, como repórter, como historiador, talvez, usurpando, tentar uma explicação disso, sabe? Tentar fazer com que isso seja compreensível por todo mundo. Qual foi a trajetória desse cara? Como é que ele depois nasceu em Cachoeiro, né? A família de Mimoso, e como é que ele chegou a esse tamanho, a essa envergadura cultural. E como que foi, JB, esse processo seu de pesquisa? Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Olha, eu cubro o Roberto desde 1986, há 35 anos. Eu era jovem repórter na Folha de Londrina, no Paraná, que na época era o jornal do interior do Brasil mais
importante, ele era muito... cresci no Paraná, né? E aí, o meu cultura me mandou entrevistar, inadvertidamente, porque eu não estava preparado, foi um cara que estaria hospedado no melhor hotel de Londrina e que faria show logo mais à noite, Roberto Carlos. E aí eu fui entrevistá-lo, olha só, uma época em que o Roberto dava entrevistas, e fui entrevistá-lo e ele abriu a porta do quarto. Desde então, eu me tornei uma espécie... Onde ele está, eu estou. Eu fui ao show dele em Miami, fui ao show dele em Jerusalém, estive no show dele no Recife, no Geraldão, no ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, no Canecão, em todos os lugares que você possa imaginar, eu vi Roberto Carlos. Perfeito, JB. E você veio aqui em Cachoeiro também, né? Porque a gente estava batendo um papo, né? Que antes desse bate-papo aí com o JB, a gente bateu um tempão, um papinho aqui com ele. E você conhece muito de Roberto. Você esteve aqui em Cachoeiro, conversou com o pessoal por aqui também? Eu fui... Só um minutinho que eu estou fazendo aqui uma coisa com meu filho, que está pedindo uma senha. As coisas da vida, né? Isso. Eu estive aí pela primeira vez. É como se eu tivesse estado aí a vida toda, né? Mas eu estive pela primeira vez quando ele completou 50 anos de carreira e fez um show no estádio do Sumaré. E aquilo foi um acontecimento, não só em Cachoeiro, mas para o Brasil todo. Todos os repórteres que cobrem música que eu conheço estavam em Cachoeiro na época. E aí eu resolvi iniciar essa investigação, digamos assim, da natureza do cachoeirense, das influências do Roberto, das pessoas que ainda estavam vivas e que foram importantes para ele, né, na formação dele, a professora de piano, Helena Mignoni, fui ao colégio onde ele estudou, Cristo Rei, depois eu fui até a casa da Gersi Volpato, a primeira fã, ela talvez a pessoa que mais tenha devotado a vida e a sensibilidade às histórias do Roberto, né, ao desenvolvimento da carreira dele. Ela acompanha ele desde menina, e por isso o livro é dedicado a ela, Gersi, que mora ali em Cobiça, 7 quilômetros, se eu não me engano, de Cachoeira. Então, eu fiz essa garimpagem, mas mais para me familiarizar, sabe? É importante você saber que as pegadas do biografado, do artista que você acompanha, que elas passaram por certos trajetos, porque isso ajuda você a compreender aquilo que ele é, né? Muitas pessoas aqui comentam que a relação entre Cachoeiro de Itapemirim e Roberto Carlos nunca foi tão harmoniosa. Nesse trabalho seu de pesquisa, você consegue descrever sobre essa relação Cachoeiro com Roberto e vice-versa? Consigo. Eu acho que é natural isso, porque o Roberto, veja só, ele saiu daí com 15 anos. Assim como eu saí de Cianorte, no Paraná, aos 15 anos. Temos até isso em comum. E é evidente que tudo aquilo que marcou a minha formação, a minha adolescência, isso é importante. Mas você tem que ver que ele cresceu ali, artisticamente, no Rio de Janeiro, outro cenário. Que ele, os entrecruzamentos artísticos foram realizados a partir da vida dele no Rio, com a bossa nova, com o iê, com a música soul brasileira, Tim Maia, e tudo isso, depois, com o desenvolvimento da música orquestral dele, né, com aqueles arranjos orquestrais também, Miele, Bosco, tudo isso vem depois. Eu acho que as pessoas, às vezes, esperam que o cara tenha uma relação eterna com a origem.
ele tem a relação com a origem. Eu vi o Roberto Carlos em Cachoeiro, eu vi que ele se emociona com a proximidade da história dele. Mas ele já tem outra história lá também, para celebrar. Ele tem 80 anos, né? É muita lembrança. Às vezes é como aquela coisa assim, às vezes você se esquece de detalhes da sua própria vida, porque a sua vida vai, né, no dinamismo, cada vez vai incorporando mais faces, mais pessoas, mais amigos, mais conversas, e enfim, eu não vejo assim ele distanciado de Cachoeiro, eu só vejo que Cachoeiro teve, e isso, o meu livro talvez seja cuidadoso em relatar, uma importância fundamental no desenvolvimento do que ele se tornou, do que ele se tornaria. O violão, o piano, a música que ele ouvia, os boleros, a própria apresentação para um público já até encorpado ali na Rádio Cachoeiro, né? 500 pessoas na plateia para ele com 11 anos. Isso não sai da gente, entende? Imagino, não sou artista, mas imagino. JB, você pesquisou a fundo aí a vida de Roberto. Você poderia contar alguma história que você passou a conhecer a partir dessa biografia que você escreveu, dessas suas pesquisas, e que você não conhecia ainda, que seja inédita ou, ao menos, seja pouco conhecida? Sim, tem várias. Mas, por exemplo, todo mundo fala do acidente dele em Cachoeiro. Um tema que, às vezes, é tabu, né? Não é muito abordado, porque, enfim, talvez fira suscetibilidades. Mas é preciso ver que esse acontecimento tem desdobramentos. Ele fez, por exemplo, 3 canções sobre o acidente em Cachoeiro, né? Na infância dele. E alguns personagens escaparam na minha opinião, né? Pode ser que eu esteja enganado, porque vocês que estão daí e que têm mais familiaridade com o tema, talvez tenham ouvido falar. Por exemplo, Edson Ribeiro. Edson Ribeiro, um compositor que fez 8 músicas para o Roberto, ele é de Cachoeiro também. Ele é o primeiro parceiro do Roberto Carlos, numa música chamada Suzy, que é de 1957. Essa canção, que ele só grava em 62, é de Roberto Carlos e Edson Ribeiro. Quem falou isso não fui eu, foi o próprio Roberto, numa entrevista remota, perdida no tempo. E o Edson Ribeiro era amigo dele de pescar no Rio Cachoeiro, no Rio Itapemirim, desculpa, no Rio Itapemirim. Eles pescavam aí, faziam brincadeiras, né? Faziam barcos para jogar no rio. O Edson é amigo dele desde essa época, desde a mais tenra infância. E ninguém fazia essa correlação entre o Edson Ribeiro, o grande autor de canções. Eles foram se reencontrar no Rio de Janeiro e Cachoeiro permaneceu nele como um vínculo criativo, um vínculo emocional, e relacionado talvez ao acontecimento mais trágico da vida dele. Então, eu conto isso no livro, eu acho que ninguém sabia muito quem, e eu acho que até hoje em Cachoeiro, ninguém sabe quem é Edson Ribeiro, embora seja um compositor de canções memoráveis do Roberto e que foi importante na propulsão inicial da carreira dele. Perfeito. Alessandra, eu vou puxar um gancho aqui, né, que era uma pergunta que a gente tinha aqui na cartola. É realmente sobre o acidente do Roberto Carlos aos 6 anos. Então, não é um assunto de roda de conversa, né, mas desperta bastante a curiosidade, não só do pessoal aqui de Cachoeiro, mas também de muitos fãs pelo Brasil, JB. E a gente sabe, a gente já ouviu, que tem muitos fatos, muitas versões a respeito disso. Como que você abordou esse acidente lá no livro? Olha, desculpa, eu estava vendo aqui. O acidente tem versões. Como ele não foi nunca descrito pelo próprio Roberto, que foi o protagonista da história,
você não sabe qual dessas versões é a mais correta, né? Porque às vezes uma pessoa que estava lá na cena, isso acontece em qualquer incidente que você for ver como jornalista, você ouve 10 pessoas, parece que 9 contam histórias díspares, né, da verdade. Uma conta a verdade e as outras contam versões. O que eu procurei fazer foi aproximar as versões, mostrar que elas existem, mostrar que elas foram baseadas em depoimentos reais, em depoimentos fortes de pessoas que têm ligação com aquele acontecimento, mas também mostrar que há controvérsia, que há outras versões e que o leitor possa fazer ali o equilíbrio é como se diz na linguagem policial, né? Fazer uma cariação, sabe? Eu botei as versões para conversarem entre si. Porque daí você extrai disso algo que seja, do ponto de vista jornalístico, aceitável, porque eu não estava lá, eu não posso pegar e dizer peremptoriamente como era a cena daquele dia, mas há pessoas que estiveram e contaram. Então eu preciso reportar isso, e eu não posso, como biógrafo, pular nenhum fato da carreira do Roberto. Não seria honesto, entende? E nós conhecemos, JB, cidades no Brasil e no mundo, como Três Corações, lá em Minas Gerais, terra de Pelé, onde Liverpool, dos Beatles, Memphis, de Elvis Presley, lá nos Estados Unidos. E todas essas cidades, elas aproveitam seus ídolos como produto de desenvolvimento econômico ligado ao turismo cultural. Em sua visão, o que falta para que Cachoeiro seja notado em todo o país como a cidade do rei da música popular brasileira? Bom, eu acho que falta perder a modéstia, sabe? Ficar mais arrogante um pouco, porque não é o maior artista popular do Brasil, nasceu aí. Você vai na casinha dele ali, a casinha está com acervo todo, não sei hoje, eu fui há muito tempo agora, a última vez, mas não é bem cuidado, não tem um acervo, na verdade, né? Tem uma referência geográfica. E você tem vários acontecimentos, ele se apresentava na cidade, né? Ele cantava, ele fez um disco numa radiotécnica, Marconi, se eu não me engano, agora já não tenho certeza, precisaria olhar no meu livro, mas ele fez um disco aí, o primeiro trabalho dele gravado foi em Cachoeiro. Dizem que é um disco que ninguém tem, mas dizem que ele tem. Talvez uma iniciativa da cidade, como uma iniciativa da própria Departamento de Cultura da cidade, pudesse fazer com que isso se tornasse algo prioritário na política de cultura da cidade, sabe? Talvez ir até ele, pegar o disco, fazer reproduções, mostrar que esse disco foi feito em Cachoeiro, mostrar que as histórias dele em Cachoeiro têm ainda uma sobrevida, que elas existem, que elas têm testemunhas, gravar essas testemunhas, como faz, sei lá, o Museu da Pessoa, em São Paulo, né? Porque isso projeta o futuro, né? O que a gente foi é o que a gente pode ser também, entendeu? Pode continuar. A história dele é uma história de êxito extraordinário. É a história de um menino muito pobre que conseguiu inventar o seu destino, porque quando começa o iê, o rock and roll no Brasil, ele estava lá na cena e ele é que faz a transposição, ele e o Erasmo, né? Temos que falar do Erasmo. Mas ele que faz a transposição do rock brasileiro, do rock internacional, para uma coisa brasileira. É o primeiro cara. Antes dele, você tem o Sérgio Murilo, tem o Carlos Gonzaga, tem uns pioneiros, mas eles não tinham a canção autoral, eles não faziam uma coisa, não tinham essa ousadia que o Roberto teve, e que influenciou toda a cena dos anos 60, e que depois ele mesmo abandonou para criar uma outra cena, entende? Então, Cachoeiro tem essa responsabilidade de oferecer aos visitantes um cardápio de Roberto Carlos semelhante ao que as outras cidades
do mundo oferecem em relação aos seus cidadãos mais ilustres, né? Eu imagino que você, quando veio a Cachoeiro como fã e jornalista que trabalhou cobrindo Roberto Carlos durante 35 anos, você tinha uma visão, quando você ouvia falar de cidade de Roberto Carlos, como uma cidade que você ia chegar aqui e você ia ver Roberto Carlos estampado na cidade toda, ou pelo menos a cidade azul e branca. Mas quando você chegou aqui, talvez você não tenha visto isso. Mas qual foi a sua primeira impressão quando você veio a primeira vez a Cachoeiro? Olha, bom, primeiro que eu acho lindo o rio. Toda cidade cortada por um rio é bonita. Porque o rio, mesmo São Paulo, com esses 2 rios mortos que a gente tem, assassinados, eles ainda dão dignidade para a cidade, sabe? É como se a cidade tivesse... É como se fosse uma veia correndo aos olhos da gente, assim, aos olhos das pessoas, dos cidadãos. Cachoeiro tem essa coisa, esse rio aí, essas pontes, essa vertigem aí de ficar olhando o rio passar rápido. Então, eu gostei demais. E outra coisa que eu achei é que é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, sabe? Que é muito comum na nossa cultura. É assim, a gente geralmente não tem apreço pelos nossos cidadãos mais destacados. A gente gosta de botar defeito neles. Se você andar por Cachoeiro e você vai ver pessoas falando que, não, ele nem vem aqui, ele não gosta daqui, ele não fala daqui. A existência dele já é um cartão de visita de Cachoeiro eternamente. Ele não precisa fazer nada. Então, as pessoas são muito... É um comportamento brasileiro, assim, muito comum. Eu lembro, por exemplo, aqui em São Paulo, e que vinham uns artistas internacionais que queriam ficar morando aqui, né? Então, a Chrissy Hynde, dos Pretenders, ela veio morar aqui. Daí já começaram a falar mal dela. Acontece também no Rio de Janeiro. Aconteceu até com o Mick Jagger, né? Mick Jagger teve um amor brasileiro, um filho brasileiro, aí começaram a falar que ele já era um chato, que ele já estava ficando demais aqui. Esse é o Brasil, sabe? A gente não suporta. A gente não suporta ser destaque. Pois é, né? E que destaque a gente tem aqui. Eu, como não sou cachoeirense, é difícil você ver a dimensão de Roberto Carlos, né? E não sou contemporânea também daquele início. Então, essa dimensão toda é até difícil para a gente falar o que ele tem de tão especial, JB. Qual que é a magia de Roberto Carlos, afinal de contas? Essa é uma questão central, né? Porque, às vezes, a gente pensa que ele tem uma ou outra canção que a gente não gosta, que tem um certo grau de... um erro, uma futilidade, né? Uma fase que ele fazia músicas que eram meio temáticas, né? A gordinha, a baixinha, uma coisa assim, a gente já começa aí um certo digamos, as pessoas ficam um pouco refratárias à obra, mas é uma obra muito grande, né? Chega perto de 600 canções, que tem muitas variações, muitas interpretações diferentes também ao longo da história. Então, o que eu acho? Eu acho que o Roberto, se você pensar bem, ao longo do tempo, muitos quiseram o trono dele. Muitos foram os desafiantes, os postulantes ao trono dele. Então, você pega desde o Paulo Sérgio, que foi talvez o mais conhecido, até o Fábio Júnior, todos esses cantores que estão no mesmo espectro do Roberto, poderiam ter sido o novo Roberto. Mas o novo Roberto é sempre o velho Roberto. Percebe? Porque eu acho que ninguém tem não só a capacidade de composição, que eu acho que é um dado muito importante. A produção dele, musical, é muito forte, assim, muito ousada em muitos momentos. E ele tem uma outra qualidade, que é a interpretação. A interpretação dele é capaz de dar uma tese só, o jeito como ele canta, o jeito como ele separa sílabas, o jeito como ele enfatiza
certas palavras, certos versos. Isso não é comum, sabe? Não é uma coisa ordinária. E eu não acho, talvez isso, eu acho que é uma ciência. Ele tem consciência disso, ele sabe como ele canta, ele sabe como enfatizar as coisas, e ele tem uma transversalidade muito grande. Ele é uma coisa aí, sim, de um mistério. Como ele alcança, eu vou nos shows dele, por exemplo, você vai no show dele no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, você vê os carros lá fora, você fala, puta, melhor eu não estacionar aqui, porque vou passar vergonha. São carrões. E aí você vai no show dele sei lá, numa periferia qualquer, ou em lugares mais modestos, e tá todo mundo lá. O povo ama ele igualmente, seja na mansão, seja no barraco, entende? Essa é a magia do rei, não é à toa que é rei, né, dona Alessandra? Pois é. Se fosse fácil, eu tava aí, o JB Carlos. Já ia até criar um. Eu ia tentar também, mas o fato é que ninguém sabe como fazer. Ninguém sabe. A fórmula dele foi única dele, né? E o Roberto Carlos, a gente sempre fala que a carreira dele é brilhante. Até ontem eu estava conversando com a secretária de Cultura daqui de Cachoeira, Fernanda Martins, ela estava falando isso. Ela sempre fala muito, a fala dela sempre é essa, pela forma como ele conduziu a carreira dele, de quando ele começou na primeira apresentação aqui na Rádio Cachoeiro até hoje. E a gente nunca viu o Roberto Carlos envolvido em nada. E é primorosa a forma que ele conduz a carreira dele até os dias de hoje. Não é rei à toa, né? Ele foi um cara, isso é importante que se diga, cuja carreira se desenvolveu junto com a indústria musical, né? Então, quando o Roberto começa, e quando ele faz o primeiro sucesso de Splish Splash, o Splish Splash foi, tipo, que lançou o primeiro êxito dele, né? Aí a gravadora olhou assim e falou, opa, né? Esse cara é o nosso cara. Esse cara é nosso. E aí, ele passa a produzir as coisas sempre com o cuidado da indústria, né? E sempre com as estratégias da indústria. Então, ele se adequou, ele se adaptou muito bem a essa nova expectativa, né? Produziu um disco por ano durante 40 anos. É quase inimaginável. Todo ano você tem 12 músicas para fazer um disco novo. Para um artista é uma maratona, né? Tem uma adaptação ao meio. Perfeito. E você escreveu outras duas biografias de Raul Seixas e Belchior, JB. A de Roberto Carlos foi a mais fácil pelo tempo trabalhando, cobrindo o cantor, ou foi a mais difícil pela extensão da obra aí do Roberto Carlos? O que você achou de desafios nessas três biografias? Bom, você fala Belchior, Raul Seixas e Roberto, as três. Isso. Olha, eu acho o seguinte, eu poderia ser um embusteiro e falar assim, nossa, eu já tinha imaginado fazer uma trilogia, esses três eles têm a intenção de falar isso aqui, mas não é verdade, né? Não seria verdade. O Belchior foi um caso de paixão pessoal muito grande que eu tinha pelo artista e o desaparecimento dele causou uma certa comoção, né, naquela época. E aí eu estava investigando, aí quando finalmente ele morreu, eu estava com o livro pronto já. Eu não fazia um livro para ser póstumo, era um livro para explicar um pouco a questão do artista, das escolhas do artista. Desculpa o cachorro aí, é a Panqueca, ela tem esses momentos. Isso é home office, é pandemia. Pois é. Aí depois, o que aconteceu? O Raul foi um desafio que me foi proposto. Porque o Raul, ele é provavelmente o artista mais contracultural que a gente tem, que mais se insurgiu contra o sistema,
que criou um discurso que é aceito e é replicado por milhares de pessoas. Todo ano o Raul tem fãs novos, é impressionante a longevidade também dele. Ele morreu muito cedo, com 44 anos. Já o Roberto é uma coisa que é parte da minha trajetória, né? Eu cresci ouvindo o Roberto, então quando a editora propôs, eu só achei que era um blefe, porque as circunstâncias não são muito favoráveis. O Roberto não gosta de biografias. Mas eu imaginei que não é justo. Não é justo ele não ter uma biografia. Podem não gostar da minha. Eu aceito que vocês não gostem da minha. Mas eu não aceito que vocês digam que ele não pode ter uma biografia. Isso não é verdade. Ele é o maior artista brasileiro, o maior artista popular brasileiro, e faz muito tempo. E você chegou a entrevistar ele para esse livro? Sabe me dizer se já a assessoria entrou em contato com você, se ele já leu esse livro, essa biografia? Boa questão. Eu procurei o Roberto, evidentemente, eu tinha que fazer isso, porque é ético fazê-lo, e eu fiz alguns meses, eu procurei a assessoria dele, quando o livro já estava pronto, porque eu não queria que ele autorizasse o livro. Eu não faço livros autorizados. Eu acho que é um princípio jornalístico meu, né? Mas eu queria que eu queria poder confrontá-lo com algumas histórias, para que ele desse finalmente a sua versão sobre elas e para que a versão dele fosse privilegiada até, porque é a versão do artista, né? Mas não que fosse a única. Aí ele recebeu, ficou de examinar a questão, mas ele não respondeu. Não sei se foi por algum motivo de muito ocupado, alguma coisa assim, mas ele não respondeu até a hora do fechamento do livro. O livro precisava ir para a gráfica, né? A gente já tinha visto que era o aniversário dele. Quando eu comecei o livro, a gente não tinha essa projeção, porque foi há quase 2 anos. Mas aí ficou óbvio que se o livro tivesse que ser lançado, ele tinha que ser lançado nesse dia, no dia 19 de abril. É o dia, JB, hoje é o dia. E onde os cachoeirenses, os fãs do Roberto, podem estar comprando o livro, né? Roberto Carlos, por que essa voz tamanha? A gente também está mostrando. mostrando. Essa aí, a gente já está mostrando aqui do lado também. Ficou maravilhosa a capa, viu? Legal, né? Muito legal. Pop, né? É uma capa mais... Eu acho que tem uma conotação mais leve, menos ligada à tragédia, à coisa pesada. Não tem isso no livro, assim. Tem todos os fatos estão aqui, mas é um livro, eu tenho que admitir isso, eu adoro o Roberto Carlos, né? Não é um livro de fã, mas eu adoro o Roberto Carlos. Eu tenho um reconhecimento grande do que ele representa na cultura brasileira. JB, foi muito bacana bater papo com você, ouvir as histórias de Roberto Carlos aqui na estreia do Sobretudo hoje. Começamos com o pé direito te recebendo aqui, foi um bate-papo muito agradável. Eu espero que você venha, Cachoeiro, o mais rápido possível trazer esse livro para lançar aqui para a gente, que a gente também quer ler tudo isso. E espero que a gente possa estar junto em outras ocasiões. Muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui nessa tarde e ter feito o programa começar com o pé direito como começou. Obrigado, queridos. Foi um prazer enorme. Um aprendizado também, né? Que vocês sabem tudo. Não, estamos aprendendo.